E será mesmo que lá no Vêneto existem vários dialetos e que eles nem chegam a se entender entre eles mesmos e muitas vezes eles precisam até usar o italiano para conseguir se entender? Olha, esses são comentários que volta e meia aparecem nas minhas redes sociais aí do Linguamare, aqui no YouTube, mas muito mais lá no Instagram, né, quando eu divulgo os cursos de língua vêneta. Eu convido até para vocês irem lá e dar uma olhada na tamanha ignorância de muitas pessoas, né, que fazem até ataques ao Vêneto, à língua vêneta, mas às vezes muitas pessoas falam esse tipo de coisa e eu duvido que elas tenham algum conhecimento de causa disso. Eu morei lá, eu falo com essas pessoas todos os dias, eu faço parte de muitos grupos onde existem vênetos de todas as regiões do Vêneto e grupos que só falam vêneto e vamos ver se isso é verdade ou não, fica no vídeo até o final. Bem, eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Linguamare, te convido já para curtir o vídeo, para se inscrever no canal, obviamente, e também ativar o sininho das notificações para você sempre receber, né? Receber tudo em dia do que vem aqui para o canal. Tem um botão aqui, valeu, que se você quiser, você consegue contribuir alguma coisa com o canal também, se assim for o seu desejo. Muito bem, esse daqui é alguns dos comentários que eu tenho notado, né? Já faz bastante tempo, de pessoas querendo justificar, principalmente, né, querendo justificar que não vale a pena aprender língua vêneta porque o vêneto, em primeiro lugar, vai se fazer o que com o vêneto, as pessoas falam, né? Que utilidade tem isso daí, né? Então, em primeiro lugar, a gente não aprende uma língua por utilidade, estamos falando de valores aqui, né? A gente está falando da nossa estirpe, estamos falando do nosso povo, daquilo que nós somos. É a mesma coisa, eu imagino essas pessoas, se elas teriam a mesma coragem de meter a cara, né, nos dias de hoje e falar, enfim, para o indígena ou falar alguma coisa, fazer os mesmos ataques que eles fazem hoje contra a cultura e a língua vêneta, se eles teriam a coragem de fazer isso contra os indígenas ou, enfim, contra os africanos, assim, livremente, como eles fazem conosco, né? Porque em grupos fechados, qualquer um pode falar qualquer besteira, qualquer baboseira, mas eu gostaria de ver se as pessoas teriam a mesma coragem, simplesmente falando a mesma coisa. Que porcaria serve isso daí? Para que merda serve isso aí? Desculpem a palavra, ok? Porque é isso que eles usam, essas palavras. E eles não se furtam de dizer que, na prática, nós somos idiotas ou somos extremistas, simplesmente porque queremos, enfim, ensinar o vêneto, a língua vêneta, porque queremos manter a cultura, tanto a cultura como a língua, e passar isso para as pessoas. Então, eles usam todos esses termos, né? Então, eu gostaria de saber se eles teriam a mesma coragem de falar isso para, não sei, de repente algum militante aí de alguma dessas tribos indígenas, de algum desses grupos, enfim, de afro-brasileiros. Eu gostaria de saber se eles teriam a mesma coragem de falar isso com a coragem que eles falam, né, da nossa cultura. Por quê? Por que eles falam isso? Simplesmente porque, enfim, eles não se inibem, porque somos uma língua e uma etnia europeia, é por isso? Eu gostaria de saber se eles teriam essa mesma coragem e se eles teriam também a coragem de enfrentar o peso, né, o peso da lei e da justiça em cima deles. Bom, enquanto isso, desculpem pela minha indignação, porque às vezes eu também perco a paciência com esse tipo de gente, com esse tipo de ignorância, arrogância, né? Então, por mais que essas pessoas merecessem ser tratadas com todo o desprezo possível e com todos os desaforos possíveis, a gente precisa manter a linha e, infelizmente, tentar responder do melhor modo que nos vem para ser respondido ali. O que acontece aqui sim, vocês sabem, ali eu tenho uma convivência boa com o pessoal do Vêneto, eu trabalho bastante com eles, também acabo colaborando muitas vezes com a Academia de Bona Criança, que é a instituição que trabalha com a língua vêneta lá na região do Vêneto, e a Academia de Bona Criança é como se fosse uma universidade, é um centro, né, de estudo, de pesquisa da língua vêneta, e ali não se encontram só pessoas, só vênetos de uma região ali, tá? De uma província trabalhando.
falando. Praticamente eles reúnem pessoas de todas as províncias do Vêneto e todos falam Vêneto, né? Então, praticamente todos os dias eu acabo falando ali alguma coisa com o pessoal e todo mundo fala Vêneto. Obviamente é obrigatório, né? Por favor, pelo amor de Deus. Um centro que trabalha a língua vêneta que não fala Vêneto é uma palhaçada, né? Então ali todo mundo fala Vêneto. Nunca teve nenhum problema, né, de entendimento nem deles para com o meu Vêneto, nem comigo para com o Vêneto deles, né? Obviamente pode ser que tenha alguma falta de entendimento às vezes das pessoas de vocabulário, mas isso se pergunta, né? O que isso significa, o que isso não significa, assim como acontece muitas vezes, por exemplo, na troca, numa discussão entre um brasileiro e um português e assim por diante, tá? Às vezes os vocabulários são diferentes usados aqui e lá por questões de região, de clima, de adaptação, enfim, né? Essas coisas simplesmente acontecem. Mas isso significa que também quando eu falei, né, quando eu falava ali pessoalmente com eles lá no Vêneto, eu falava com as pessoas ali e todos me entendiam, então como pode acontecer essas pessoas virem dizer que a língua vêneta, que segundo elas não é língua, é um dialeto, por mais que seja reconhecido pela Unesco, que tem uma ISO que reconheça a língua vêneta como língua. O Vêneto é reconhecido também pelo governo do Brasil por conta da imigração no sul, é reconhecido pelo governo da Eslovênia, é reconhecido pela Croácia, é tutelado pela região do Vêneto, mas mesmo assim isso não adianta nada. Isso é como papel higiênico para eles, né? Então, porque na cabeça deles, de certo, a Itália precisa oficializar o Vêneto como segunda língua da Itália. Por que diabos a Itália faria isso? Não existe nem sentido. Eles têm tantas línguas históricas na Itália, por que eles iriam oficializar o Vêneto? Né? Eles sempre vão ter apenas o italiano, esqueçam isso. Eles não vão oficializar nenhuma outra língua como língua oficial, língua que esteja para ali com o italiano. Porque isso está escrito na Constituição. A única língua do Estado italiano é o italiano, assim como a única língua do Estado brasileiro é o português. Não existem outras línguas, eles não vão oficializar. Os Estados nacionais funcionam assim, os Estados modernos. A maioria deles, ok? Eu sei que existem exceções, mas a maioria deles funciona assim. A Itália, como o Brasil, só apenas tem uma língua oficializada e eles não vão oficializar outras línguas. Isso aqui é óbvio, ok? Agora, no Brasil, então, porque só existe o português como língua, isso significa que as mais de 200 línguas indígenas são dialetos do português. Então é esse o raciocínio de idiota de uma pessoa que não sei como passou pela escola, mas talvez sendo empurrada, mas é esse o raciocínio das pessoas que elas têm quando nós estamos falando sobre as línguas da Itália, que são todos dialetos do italiano e todo esse tipo de estupidez. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, eu fui, né, ali para o Vêneto, já fiz essas viagens aí no Vêneto, falo com as pessoas de lá, já falei como essas pessoas conseguem entender alguém que nasceu no Brasil, como essas pessoas que estão lá hoje conseguem entender tudo o que eu falo, um Vêneto brasileiro, que está a praticamente 10 mil quilômetros de distância. E por que diabos eles não se entenderiam a 1 hora, a 30 minutos, a 15, a 20 minutos de distância entre um lugar e outro? Eu não consigo entender o que vocês têm na cabeça. E desculpa, eu não estou falando com vocês inscritos aqui no canal. Eu não consigo entender o que vocês idiotas, vocês trouxas que falam esse tipo de estupidez têm na cabeça. E eu não me refiro apenas aos brasileiros que falam isso, né? Muitas vezes são brasileiros que não têm nenhuma ascendência vêneta, nenhuma ascendência italiana e falam isso para encher o saco. Tá? Ou porque, sei lá, são professores de italiano e acham que por ser professor de italiano precisam atacar as outras línguas, né? Ou às vezes são pessoas que têm ascendência vêneta, não sabem falar o vêneto e por conta disso são recalcados, e também muitas vezes são pessoas de ascendência que têm uma outra ascendência, não sei, de outro lugar aí da Itália e enchem o saco também por conta disso. Então, vocês não precisam, né? Simplesmente vocês não precisam encher o nosso saco. Vocês não precisam, passem reto.
Se não é do agrado de vocês, façam assim como vocês fazem com várias outras coisas que então ficaria muito feio para vocês, né? Por exemplo, provavelmente as pessoas que pensam assim vão olhar, não sei, alguma coisa da Unesco, alguma coisa, pode ser da Unesco aí, falando sobre as culturas indígenas, e teria vontade de ir lá e chegar, encher o saco e falar, isso aí é porcaria, não presta, mas não fala porque sabe que vai sofrer retaliação, e retaliação pesada. Então, sinceramente, já estamos também trabalhando aqui, né, para esse tipo de coisa, para essas pessoas não ficarem mais impunes. Eu digo a parte jurídica, isso aí, futuramente, num futuro muito próximo, esse tipo de besteira vai começar a ser penalizada também, né, e com todo, enfim, com todo o requisito processual que precisa existir, porque eu acredito que basta uma ou duas pessoas sofrerem as penas, as consequências, até mesmo porque, não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem lei, né? Tem lei que prevê a discriminação linguística. A discriminação linguística no Brasil é crime. Eu não sei como funciona na Itália, talvez isso não tenha, e a Itália esteja pecando muito por esse tipo de coisa, mas no Brasil a discriminação linguística é crime e está dentro da seara do racismo. Isso significa que falar mal da língua de alguém ou, enfim, menosprezar a pessoa porque ela fala uma outra língua, no Brasil, dá cadeia, dá processo, você pode se complicar bem, tá? Eu até coloquei aqui nas redes sociais a lei, eu não lembro mais de cabeça, a lei 7.700 e alguma coisa, 33 ou 32, alguma coisa assim, tá aqui na comunidade do YouTube, também nas minhas redes sociais, e eu faço até um apelo a vocês aqui do canal, sempre que uma pessoa vier com esse tipo de discussão, copia, tá aqui, né? Tá na comunidade, tá aqui, tá lá no Instagram também, eu mandei lá pro grupo do WhatsApp nosso, copiem essa lei, copiem aquilo, se vocês não quiserem, enfim, divagar sobre isso, copiem simplesmente aquele texto e mandem para essas pessoas, para talvez elas calarem a boca, e se elas não calarem a boca, seria o momento da gente, não sei, da gente se unir e abrir um processo contra essas pessoas, por que não, né? Afinal de contas, todas essas outras associações, quando eu digo associações étnicas, né, que nós temos várias no Brasil, indígenas, afro-brasileiros e assim por diante, todos eles se unem para realmente defender aquilo que eles acham que eles acreditam que é o mais caro para eles, que é a cultura, enfim, a língua e assim por diante. Por que a gente não pode fazer isso? Então, eu convido vocês para se associarem nessa empreitada, e sempre que alguém falar alguma besteira, alguma baboseira, façam com que essa pessoa fique ciente disso. E caso não resolva, talvez seja o momento também da gente se unir e, por que não, representar aí com um processo contra esses animais, né? Infelizmente, não tem outro nome para falar do que animais. Não conseguiram evoluir nem 1 milímetro ainda. Então, eu sei que eu fugi bastante do assunto do vídeo, porque é um vídeo que é sempre feito com as tripas, né? Não tem como não fazer esse vídeo de um recanto do desabafo, né? Porque sempre existe esse tipo de idiotice, mas eu acredito que vocês também entendem esse tipo de coisa, pelo menos as pessoas que acompanham o canal. Sim, lá no Vêneto todos se entendem. Eu sei que existem algumas pessoas lá do Vêneto também que falam esse tipo de idiota, e novamente, geralmente são pessoas que não falam Vêneto, né? A maior parte das pessoas no Vêneto falam sim Vêneto, mas existem sempre aquelas que não falam Vêneto, muitas vezes aquelas que vieram de fora, né, que são italianos lá de outros lugares e que também tem esse tipo de recalque, o dialeto, parem de falar dialeto, não aguento mais. Então, muitas pessoas vêm com esse discurso geralmente para desmoralizar, né, a língua vêneta, para dizer que tem que parar de falar porque a única língua é o italiano, blá blá blá, e toda essa baboseira, tá? Então, esse tipo de discurso é comum da gente ouvir, tá? E por aí, vocês não precisam se acostumar com isso, porque tem lei no Brasil, tá? Tem lei contra isso, e se a pessoa está no Brasil, a gente pode sim
colocar ali um processo contra ela, fazer uma abertura de processo contra essa pessoa, e também, se a pessoa está morando fora do Brasil, essa abertura de processo pode ser feita. Se a pessoa é brasileira, ela responde na Itália, responde aqui também. E se a pessoa é estrangeira, a gente também existe aí alguns mecanismos de abrir um processo contra essa pessoa para ela responder, porque mesmo que um estrangeiro, alguém, por exemplo, na Itália, fale uma besteira dessa contra você, ele está cometendo um ato de discriminação contra um brasileiro, ele deve pagar, enfim, de algum jeito ele deve pagar contra isso, tá? Ele deve responder, né? Isso aí. Enfim, todo mundo se entende lá, isso aí é besteira. Eu espero que eu tenha esclarecido e que eu também tenha respondido de certa forma, né, que eu possa usar esse vídeo aí para mandar para algumas pessoas, alguns idiotas que volta e meia gostam de passar vergonha. Tchau, tchau, Strucon.